Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou conversar com vocês sobre as questões polêmicas que podem ou não ser cabíveis para recurso dos concursos de PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Se tiver algum barulho, eu peço desculpas, mas está tendo uma obra da prefeitura aqui na minha rua. Eu gravei esse vídeo ontem, mas eu tive que regravar por conta de um problema no áudio. Mas vamos lá. Primeiro, aqui no site da VUNESP já tem o gabarito já da versão da sua prova. É só você vir aqui, ó, provas e gabaritos. Aqui vai abrir o gabarito da versão da sua prova, ok? Então não precisa você ficar mais adivinhando entre as 4 versões, certo? Eu estou gravando antes das 10 horas da manhã, portanto, ainda não abriu recurso. O recurso que abriu ontem, dia 16, é contra a aplicação da prova. Hoje, dia 17, a partir das 10 horas da manhã, vai abrir o recurso contra o gabarito preliminar. Então, hoje, dia 17, a partir das 10 horas da manhã, até as 23 horas e 59 minutos do dia 18, que é amanhã, né? Vai abrir aqui um campo que você vai digitar aqui o seu recurso, nessa opção recursos, beleza? Agora vamos lá para as questões. Eu não vou corrigir toda a prova, mas só as questões mais polêmicas que geraram dúvidas, que inclusive eu peguei lá do meu grupo de PEI e também ATE, que eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos grupos lá do WhatsApp. Então vamos lá para a primeira questão. Lembrando também que essas questões são da versão da prova 1, o que muda é só a ordem das alternativas. Vamos começar pela questão 14 da prova de PEI, que era aquela sobre a comissão de mediação de conflitos, que a resposta certa é a alternativa excluindo da competência da comissão por envolver exclusivamente profissionais da educação. Realmente, a comissão de conflito serve para o conflito ali de toda a comunidade escolar. Porém, tem uma exceção. Essa exceção é exatamente os conflitos entre os profissionais. É exatamente o que está disposto no artigo 2º, inciso 2. Exclui-se do conceito do caput desse artigo o conflito que envolva exclusivamente profissionais da educação, ao qual deverá ser aplicada a legislação pertinente a matéria. Portanto, é exatamente como está disposto aqui na legislação. Não cabe recurso. Portanto, já sabe, se você for brigar com a sua amiguinha, puxar cabelo, é do portão para fora do SEI. A mediação de conflito não vai separar e nem vai resolver nada, certo? Então, a questão de número 14 não cabe recurso. Questão de número 17. Laura, uma menina de 7 anos que tem paralisia cerebral, que a família, né, tá vendo aí os seus direitos. Essa menina, ela tem limitações de autonomia e de acordo com o projeto REGE. A resposta correta é a alternativa que fala: oferece suporte técnico e apoio intensivo para que determinados estudantes possam participar das atividades escolares integrados ao seu grupo classe. Realmente essa é a resposta correta. Algumas pessoas ficaram na dúvida sobre esse integrados, integrados no sentido de estarem na escola, tá? Porque o projeto REGE vai tratar do caso do AVE, né? Que é o apoio de vida escolar, que é para essas crianças que têm limitações na autonomia, para higiene, locomoção e alimentação, conforme aqui na pergunta, tá? Não é no sentido do apoio pedagógico. O apoio pedagógico é a inclusão, é ali a questão da quebra de barreiras, do currículo, isso já é com o professor. Aqui o projeto REGE, a questão tratava do AVE. Então, realmente é a alternativa A mesmo, tá? A B ela tá errada porque diz garante o transporte público, sim, porém aqui na alternativa está para todos. Lá no projeto REGE diz que são em casos específicos do transporte público. A questão de conectar em rede intersetorial tem, mas aqui só diz voltado para um certo público-alvo, é para todos os públicos-alvos da educação especial. Essa questão da inclusão digital não tem no projeto REGE e nem essa questão do SUS. Eu também separei
os artigos 21 e 22, no qual diz auxiliar de vida escolar, profissional com formação em nível médio, contratado por empresa conveniada com a Secretaria Municipal de Educação para oferecer suporte intensivo aos educandos, educandas com deficiência e TGD que não têm autonomia para as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Portanto, é exatamente o que está lá na alternativa. Suporte intensivo a esses educandos. Então, a questão de número 17 também não cabe recurso. Questão de número 30, a partir da leitura do documento Currículo da Cidade, Povos Indígenas, da SME, é correto afirmar que ele tem como objetivo, eu também tinha colocado a alternativa, compartilhar práticas pedagógicas exitosas de abordagem transversal das questões indígenas na rede municipal de educação, mas realmente essa está errada, tá? Porque realmente é transversal a questão dos povos indígenas, mais exitosas, só bem-sucedidas, nem toda prática pedagógica é bem-sucedida. Tem erros ali e conforme ali o tempo a gente vai ajustando, né? Então a resposta correta realmente é oferecer um novo olhar sobre povos indígenas, seguindo o ritmo da oralidade e contando histórias da tradição. Eu separei aqui a página 5, no qual diz: esse material é a maneira de oferecer um novo olhar sobre povos indígenas. Ele foi elaborado seguindo o ritmo da oralidade, contando as histórias da tradição e lembrando, etc. Então, é exatamente o que está lá no currículo Povos Indígenas, é o trecho. Não tem para onde correr, não tem nada que possa caber recurso aqui. E se vocês pegarem o currículo dos povos indígenas, ele foi escrito por indígenas, certo? E aqui tem vários relatos, histórias dos povos indígenas, se vocês forem dar uma lida aqui no currículo. Então, realmente a resposta é essa. E se vocês pegarem, por exemplo, as palavras aqui da questão, por exemplo, exitosas. Ó, eu vou lá no currículo, dou um Ctrl F ou na lupinha, no seu computador, no seu celular. Não tem a palavra. Se vocês pegarem as palavras aqui das alternativas, as outras, vocês vão ver que não vão encontrar. Então, realmente, a resposta correta aqui da prova da versão 1, né, é a alternativa A, oferecer um novo olhar. Portanto, a questão de número 30 não cabe recurso. Questão de número 34. Ao contestar a situação de violência contra uma criança da escola, os profissionais da unidade educacional devem, conforme suas atribuições elencadas no documento Conhecer para Proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes da Secretaria Municipal de Educação. A resposta correta é aquela que diz que deve informar o bebê, a criança e o adolescente sobre os procedimentos formais pelos quais irá passar. Inclusive, tinha uma aula aqui no canal no qual eu li, né, não o documento, mas a legislação da informação para o Conselho Tutelar, que é a mesma coisa, tem que informar. Algumas pessoas ficaram na dúvida, mas eu vou falar para o bebê? Sim, mas conforme o documento Conhecer para Proteger, você vai falar de acordo com a faixa etária. Então, se é um bebê, você vai falar: olha, tá dodói, eu vou sarar seu dodói, eu vou passar alguma coisinha, não chora, pô, tá aqui, dá um colo, dá um carinho. Agora, se for um adolescente lá no Fundamental 2, não, né? Você vai falar com ele: olha, você precisa me dizer quem fez isso com você. Olha, você vai ter que ir na delegacia prestar um depoimento para fazer um boletim de ocorrência. Então, cada faixa etária é uma forma de conversar. E os bebês entendem sim, ao longo de todo o currículo, de todos os documentos, a gente estudou, a gente viu que o bebê não é bobo, não é ingênuo, que o bebê aprende desde que sai da barriga da mãe, que o bebê entende tudo, que o bebê não é incapaz. Então, durante toda a prova, você tinha que pensar que o bebê não é incapaz, e sim, ele é o ser capaz. Então, mesmo que você não lembrasse a legislação, qualquer outras coisas aqui dessa prova, se tudo nas suas respostas você fosse com esse pensamento, eu falei aqui no canal, o bebê é capaz. Você acertava um monte de questões aqui, e uma dessas questões era essa. E eu separei também a página 73 do documento Conhecer para Proteger. Como deve ser, então, a postura profissional do educador no momento da revelação? Aqui tem vários procedimentos da conduta do profissional, e uma delas, informar o bebê, a criança e o adolescente acerca dos procedimentos formais pelos quais terá que passar. É exatamente o que está no documento, não tem
para onde correr, não tem o que argumentar. Portanto, a questão de número 34 também não cabe recurso. Questão de número 35, que era um relato do mini grupo 1 e depois um relato do infantil 1 e 2, aqui da orientação normativa de registros da educação infantil, página 36, que era sobre a documentação pedagógica. A resposta é cartas de intenções. Tem um erro de digitação aqui, porque na verdade a resposta não está só na página 36. Está entre as páginas 35 a 36, mas mesmo assim não desabona a alternativa, tá? E realmente é cartas de intenções. As cartas de intenções, por exemplo, os primeiros dias a gente vai conhecer ali as crianças, os bebês, e geralmente é no final de fevereiro que o professor ou a professora irá elaborar cartas de intenção. E também se faz uma carta de intenção no começo do segundo semestre. Então, a professora vai, é claro, falar suas intenções, as suas propostas pedagógicas, vai meio que se apresentar, porque essa carta de intenção é também para as famílias, mas ela também vai falar das crianças, do pouco que ela teve contato nos primeiros dias. Então, o relato do mini grupo 1, ele está correto, que diz que a maioria das crianças já eram do SEI, mas 2 não, que vai conversar com as famílias para entender melhor como são essas crianças. Lá da EMEI diz que a professora vai observar as crianças e a partir dali ela vai fazer o seu planejamento conforme os interesses das crianças. Então, isso tudo é um relato ali das cartas de intenções. Diário de bordo é o planejamento diário. Projetos pedagógicos é algo mais longo. Caderno de passagem é para colocar as coisas que ocorreram no dia, quando se divide os períodos, né? O SEI tem a professora da manhã e a professora do período da tarde, para a professora do período da tarde saber o que ocorreu ali no período da manhã. E também não é prontuário de turma. Na verdade, os prontuários, eles são individuais. Portanto, a resposta correta realmente é cartas de intenção. As cartas de intenções são delicadas construções individuais e coletivas, nas quais se materializam possibilidades e expectativas. Esses diferentes trechos de cartas não são modelos fechados, e sim partilhas de possibilidades de caminhos. E depois temos exatamente os trechos aqui das cartas que são lá da questão. Portanto, a questão de número 35 não cabe recurso. Questão de número 42, sobre o livro do Paulo Folk, o afinal, o que os bebês fazem no berçário, no qual diz, né, que de acordo, né, com Loris Malaguzzi, M. Pickler e Jerome Brunner, o que esses 3 autores estão ligados? A alternativa correta é aquela que fala defesa da experiência concreta como monte para o aprofundamento teórico, que é exatamente o que está disposto na página 44. Terem como ponto de partida a experiência educativa concreta como monte para o aprofundamento teórico. O que é a palavra monte? Significa um resumo de um ideal. Portanto, o ideal desses 3 autores, Malaguzzi, Pickler e Brunner, é a experiência. Então, a alternativa C, né, da versão da prova 1 está correta. Portanto, a questão de número 42 também não cabe recurso, porque é exatamente o que está disposto lá no livro do autor. Agora vamos para a mais polêmica, a questão de número 51. Em pesquisa apresentada do livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, Eliane Cavaleiro investigou o preconceito racial na rede pública de ensino, especificamente na educação infantil. Em seu livro, a autora afirma que a possibilidade de as crianças receberem uma educação de fato igualitária desde os primeiros anos escolares representa um dever dos profissionais da escola, pois a alternativa correta é aquela que diz: as crianças dessa faixa etária ainda são desprovidas de autonomia para aceitar ou negar o aprendizado proporcionado pelos professores, que é exatamente que está na página 62. Vamos prestar atenção. A pergunta já é um trecho aqui da página 62. E a alternativa segue o trecho ali que liga aqui a pergunta, entenderam? Então, é exatamente o trecho da obra, página 62. A possibilidade de as crianças perceberem uma educação de fato igualitária desde os primeiros anos escolares representa um dever dos profissionais da escola,
pois as crianças dessa faixa etária ainda são desprovidas de autonomia para aceitar ou negar o aprendizado proporcionado pelo professor. Então, é exatamente o que está na obra, é um trecho. Então, quando a VUNESP elabora uma questão assim, que a pergunta já é um trecho e a alternativa correta é seguindo a sequência do trecho da pergunta, é muito difícil a VUNESP deferir. Mas algumas pessoas estão seguindo a linha, daí você talvez possa pedir o recurso. Inclusive, eu vou deixar esse material que eu estou apresentando na descrição do vídeo para download. Você pode seguir essa linha de recurso. Por quê, gente? Qualquer questão você pode pedir recurso, concordando comigo ou não, tá? É o seu direito. Se não fosse seu direito, não estaria aberto o período de recurso. Agora, se a VUNESP vai deferir, já é outra questão, tá? Então, você pode pedir a partir desse pensamento, que, por exemplo, lá nas páginas 65, tem um trecho que a autora vai rebater essa questão da autonomia da criança, que ela é desprovida, quando fala: foi possível reconhecer o desejo de mutação do próprio corpo, um sentimento de recusa ao seu grupo étnico e o desejo de pertencer ao grupo branco, indicando o sentimento de vergonha de ser do jeito que é, negro, ou compreendendo que não há uma rigidez de atitude por parte das crianças, mesmo considerando que elas interiorizam um sentimento preconceituoso. Portanto, o texto contradiz a ideia de que as crianças não têm autonomia para aceitar ou recusar o aprendizado oferecido pelo professor, indo contra as diversas afirmações. Aqui, no meu ponto de vista, a pergunta fala sobre a criança ter autonomia de aceitar ou não aquilo que o professor está ensinando. Essa obra que a Eliane Cavaleiro escreveu, ela tem mais de 20 anos, é no final da década de 90. Naquele contexto, as crianças tinham o professor como um espelho. Talvez não é o contexto de hoje, certo? E aqui nesses outros trechos é mais a questão da criança ter autonomia de perceber o racismo e até mesmo de negar a sua própria etnia, e não da questão do ensinamento do professor. Mas mesmo assim você pode ir nesse segmento aqui de colocar esses trechos e tentar argumentar, mas eu acho muito difícil a VUNESP deferir essa questão, mas você pode ir por essa linha. Outra questão polêmica, 53 é a última aqui do PEI. Os pais de Lucas, de 2 anos de idade, estavam bastante preocupados com a seguinte situação: o menino passou a morder seus colegas na escola com alguma frequência. A partir de uma conversa com o professor responsável pela turma do filho, eles tiveram acesso ao cuidado com bebês e crianças pequenas na creche, de Janete Gonçalves Mena e de Anier, em que as autoras argumentam que o comportamento infantil de morder. Aqui na pergunta não está pedindo por que a criança morde, e sim o argumento das autoras em relação ao comportamento infantil de morder. A alternativa que está no gabarito deve ser redirecionado para objetos de morder. Aqui no livro, na página 239, começa com os motivos que o bebê, a criança, morde: raiva, amor, frustração, igual nas outras alternativas. E depois aqui vem: uma boa técnica é redirecionar essa necessidade. Daí aqui é dar algum objeto para a criança morder, né? Porém, a alternativa não é exatamente fiel ao trecho aqui do livro. Então, nesse sentido, você pode pedir recurso, mas é uma questão que a VUNESP elaborou como estudo de caso, e no qual pede o argumento de acordo com aquela historinha que estava lá na pergunta. E não era um trecho da obra, igual em outras questões. Então, talvez a VUNESP ela pode alegar que não era um trecho exatamente, sim, era a argumentação, né, a ideia em si, né? Então, eu acho difícil que a VUNESP defira essa questão 54, mas você pode pedir ali um recurso no sentido que a alternativa não se trata de um trecho fiel da obra. Daí você solicita aí a anulação da questão de número 54. Agora, vamos para os conhecimentos específicos do auxiliar técnico de educação, a versão 1 da prova. Lá no grupo de auxiliar técnico de educação, que eu vou deixar na descrição do vídeo os grupos tanto do ATE quanto do PEI, lá do WhatsApp, eu perguntei para o pessoal, ninguém me respondeu. Mas eu vi lá pelas conversas de ontem que o pessoal estava na dúvida na questão de número 40,
que era sobre o Estatuto do Funcionário Público Municipal, no qual diz que o funcionário deve, caso receba ordem superior manifestamente ilegal, a resposta correta é cumpri-la, vírgula, representando, que é exatamente o que está disposto no artigo 178, cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Portanto, você deve cumprir, porque é o seu chefe imediato, você deve cumprir, mas se for ilegal, você terá que representar depois, porque você vai dançar junto com seu diretor, por exemplo. Eu já tinha falado isso lá no vídeo do Estatuto do Funcionário Público. Quem lembrou aqui do vídeo do canal conseguiu responder essa questão. E assim, eu analisei todas as questões de conhecimentos específicos aqui do ATE e as outras questões, nenhuma cabe recurso, tá tudo ok, assim também quanto do PEI. Algumas pessoas vão falar, a primeira sobre a compatibilidade de cargos, eu já tinha comentado na live de segunda-feira, está de acordo com a legislação, a resposta correta, que pode ter 2 cargos de professores, desde que sejam compatíveis ali os horários. A questão também dos povos migrantes, que dos bolivianos, né? Realmente a alternativa correta é aquela que diz que antes de 2013 o principal eram os portugueses e a partir de 2013 foram ultrapassados pelos bolivianos. É exatamente o que está no currículo. É só vocês pegarem o currículo ou o livro, se vocês tiverem a versão digital, ou a legislação, e colocar as palavras das alternativas e buscarem, vocês vão ver que está exatamente os trechos aqui nos documentos, nas obras. Então, quando é assim, não tem para onde correr e fazer algum tipo de recurso. Sobre recurso, aqui também nessa apresentação que eu vou deixar na descrição do vídeo para download, eu coloquei aqui um modelo, um esqueleto, é claro, cada um tem que fazer o seu recurso, é de responsabilidade do candidato. Por isso que eu não trabalho com recurso. Algumas pessoas me mandaram mensagem me perguntando, eu não trabalho com recurso, é responsabilidade de cada um. Algumas pessoas, como são o primeiro concurso, não sabem muito bem, eu coloquei esse esqueleto e a partir daí você vai colocar os seus argumentos. Então você começa, eu venho por meio dessa informalizar meu pedido de anulação da questão, tal, vai colocar o número, daí você vai colocar os seus argumentos. E os seus argumentos têm que ser baseados na legislação, no documento institucional ou no autor. Você tem que citar o artigo, se é a legislação, se for o autor, o trecho da obra e também o número da página. Se você fizer assim, você consegue aí argumentar bem o seu recurso. E para fechar o vídeo, eu vou tirar mais algumas dúvidas, como por exemplo, algumas pessoas me perguntaram se as questões têm peso 2. Não, cada questão tem um peso 1, certo? Não é igual a FGV. Então, cada questão tem um peso 1. Conhecimentos específicos não têm um peso maior que os conhecimentos gerais. Outra questão que vocês vão me perguntar, professora Jéssica, quantas questões você acertou? Vamos lá. Eu acertei 52 questões, sendo que dos conhecimentos gerais eu errei 2 e dos conhecimentos específicos eu errei 6. E dos conhecimentos específicos eu errei uma de publicação institucional, né, documentos institucionais, e o resto foi de autores, principalmente as últimas questões. Eu estava cansada, já estava com dor de cabeça, acabei chutando balde. Eu queria ter acertado mais, a gente sempre quer acertar mais, mas é uma excelente nota, eu estou muito feliz e dei aí por satisfeita. E em relação à pontuação, como eu expliquei na live, por exemplo, eu acertei 52 questões. Você vai pegar a quantidade dos seus acertos vezes 100, dividir pela quantidade de questões da prova, 60, daí é a sua pontuação. No caso, a minha pontuação é 86,6. Sobre as suas chances, um monte de gente está me mandando mensagem, eu não consigo responder todo mundo e nem vou responder porque assim, eu não posso prever, gente. Às vezes eu falo uma coisa, às vezes não é, tanto para o bem ou tanto para o mal. Infelizmente tem que esperar, porque também tem a média ali do grupo, vai ter a curva, eu não sei fazer aquele cálculo que está lá no edital. Então vocês precisam esperar. Quem está afirmando para vocês que tem chance ou não, vai estar mentindo. Algumas pessoas ficam até bravas quando eu coloco talvez. Até responde de maneira irônica para mim, mas enfim, eu não tenho o que fazer, gente. Eu não trabalho na VUNESP, eu sou também candidata como vocês, eu não tenho como prever. Nem eu mesma tirando 52, eu não tenho como prever, gente. Então, realmente tem que esperar.
ok? E sobre a nota de corte, é uma opinião minha. Na live eu tinha falado entre 37 e 38, mas vendo pelo olho na vaga, que eu até aconselho vocês colocarem agora, depois que saiu o gabarito, porque dá para você olhar a média dos acertos do pessoal. Então, quanto mais gente cadastrada, melhor. Eu vou deixar até na descrição do vídeo lá o link do olho da vaga. E olhando por cima, como também nos grupos, a média do pessoal está entre 30 e 35. Então, eu acredito que a nota de corte na ampla concorrência do PEI fique em 35. E no caso da cota, de 30 a 31, no máximo 32. Mas é uma opinião minha, não estou afirmando nada. A gente precisa esperar aí a VUNESP, que pode demorar de 2 a 3 meses, seguindo a tendência de outros concursos que a VUNESP fez, que tinham aí provas discursivas. E eu aconselho vocês agora também, quem está de férias, descansar, ou quem está se preparando para outros concursos, como Osasco e Mogi, começar a estudar para esses concursos e esquecer um pouco esse concurso de PEI ou de ATE. Inclusive, eu tenho a apostila para Osasco e também para Mogi das Cruzes, vai ficar na descrição do vídeo, o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir. E qualquer novidade eu trago aqui no canal. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!